Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PET-CT Sem Mistério. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Matoshita, eu sou médica nuclear e uma das idealizadoras aqui do canal. Dando continuidade, então, aos nossos vídeos de neuro, a gente vai falar hoje sobre outros marcadores que atualmente no Brasil só são usados para pesquisa. A gente vai começar primeiro dando uma pincelada, então, sobre a doença de Alzheimer, e depois a gente vai começar a falar sobre os traçadores. Já tem mais de 100 anos desde que o Alzheimer descreveu o que ele chamou de doença única envolvendo a córtex cerebral em uma paciente do sexo feminino de 51 anos de idade com demência pré-senil progressiva. Quando ela morreu, a autópsia mostrou duas anormalidades. Uma delas eram as placas amiloides e outra eram os emaranhados de fibras neuronais, e essas duas anormalidades acabaram ficando como marcas registradas de uma doença que ia carregar o nome dele. Em meados dos anos 50, 70, teve um reconhecimento de que a demência era relativamente comum e que bastava o indivíduo viver o suficiente para sofrer com demência. Começou também uma crescente compreensão de que a demência senil não é consequência do envelhecimento ou da aterosclerose cerebral, e essa doença ficou conhecida então como doença de Alzheimer. À medida que o tempo foi passando, graças a Deus, nosso conhecimento sobre a doença também foi aumentando. E com isso, em 1984, foi estabelecidos os critérios para o diagnóstico de doença de Alzheimer, sendo eles o critério de diagnóstico para provável doença de Alzheimer e o critério de diagnóstico para definitivamente doença de Alzheimer. O provável, então, ficou definido como demência estabelecida por exame clínico, déficit em duas ou mais áreas de cognição, piora progressiva da memória e de outras funções cognitivas e exclusão de outras doenças. E para definitivamente doença de Alzheimer, os critérios clínicos mais histopatologia, placas amiloides mais os emaranhados de fibras neuronais, e a gente não conseguia ter esse diagnóstico antemortem. Gente, eu estou falando desses critérios em 1984. No vídeo anterior, vocês lembram que eu falei que esses critérios mudaram só em 2011, quando a gente incluiu os biomarcadores e as outras fases da doença de Alzheimer. Bom, com isso, então, aumentou os nossos conhecimentos sobre as outras causas de demência, como, por exemplo, a demência de corpos de Levy. Ela é uma demência progressiva e também precisa de 2 ou mais recursos para a provável doença de corpos de Levy, como as características motoras do parkinsonismo, cognição flutuante, estado de alerta, alucinações visuais e distúrbio de comportamento do sono REM. Nós também sabemos que essa patologia tem as placas amiloides presentes. As demências frontotemporais, elas envolvem várias síndromes comportamentais que possuem disfunção dos lobos frontais e temporal, e incluem atrofia e corpos de pique ou neurofibrinas tal incluídas nos neurônios. Essa doença não tem depósito amiloide. Muito importante a doença de Alzheimer, o Peterson, em 1999, descreveu, então, uma condição que ele chamou de comprometimento cognitivo leve, o MCI. Nessa situação, tem uma preocupação refletindo uma perda de cognição relatada pelo paciente ou informante, a evidência objetiva de deficiência em um ou mais domínio cognitivo, normalmente incluindo a memória, a preservação das atividades diárias, e o paciente não é demente. Importante falar que 12% dos pacientes com MCI, eles convertem para a doença de Alzheimer em 1 ano, e muitos desses pacientes com MCI foram diagnosticados com doença de Alzheimer na autópsia. E onde a gente está na doença de Alzheimer hoje? Sabe-se que a doença de Alzheimer representa cerca de 60% dos casos de demência. Os outros 40% são por outras causas, como doença de corpos de Levy, DFT, vascular. O critério clínico para o diagnóstico de provável DA definido
tem uma sensibilidade de 70% de especificidade comparado também com a patologia, e o MCI, comprometimento cognitivo leve, é um critério, o critério ele foi definido como fase sintomática pré-doença de Alzheimer. Estudos de autópsia eles sugerem que a deposição amiloide precede a demência clínica por pelo menos 10 anos. E tem um consenso de que o excesso de amiloide é a causa provável da doença de Alzheimer, esse consenso acaba sendo conhecido como a hipótese amiloide. Então, a hipótese amiloide é esse processo fisiopatológico presumido. A proteína amiloide, elas são filamentos bem pequenos, e eles se juntam eventualmente por um motivo desconhecido na córtex cerebral. E a hipótese é que isso dá um ciclo de eventos como neuroinflamação, emaranhados neurofibróticos, neurotoxicidade e morte neuronal. Em 2004, o Clank e o Martins descreveram uma nova molécula derivada da tioflavina T, que é um corante amiloide de ligação e atravessa a barreira hematoencefálica. Tem alta afinidade para o amiloide humano e eles acabaram chamando de Pittsburgh Compound C, marcado com carbono 11. Pittsburgh Compound C porque foi descoberta na Universidade de Pittsburgh. E essa publicação revolucionou a ciência, estimulou uma explosão de pesquisas clínicas e também estimulou o desenvolvimento de agentes amiloides ligados ao fluoreto, que apresenta meia-vida de 110 minutos, contra 20 minutos do carbono 11, o que é melhor para a distribuição centralizada e para o uso clínico. Aqui, então, nós temos as moléculas amiloides marcadas com flúor 18 que foram aprovadas pelo FDA. Então, olha, o Pittsburgh Compound C, ele não foi aprovado pelo FDA, ele ainda está só na parte de pesquisa e acredito que ele nunca vai ser, porque ele precisa de um ciclotron. No próprio serviço de medicina nuclear, ele tem uma meia-vida só de 20 minutos. Então, é muito difícil a venda e distribuição desse material. O Florbetapine Fluor 18 foi aprovado em 2012, o flutemetamol foi aprovado em 2013 e o Florbetabem foi aprovado em 2014. E aqui nós temos alguns achados de estudos clínicos mostrando que a molécula amiloide tem uma sensibilidade para o diagnóstico clínico de neurodegeneração. Os pontos vermelhos aqui, olha, eles acabam mostrando para a gente que todos os pacientes com doença de Alzheimer foram positivos, em contraste com aqueles pacientes, por exemplo, com a demência frontotemporal, que foi negativo. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que nós tivemos alguns pacientes do controle que também foi positivo. E esses foram vistos que eram achados consistentes. Como vocês já devem saber, os fatores de risco para a doença de Alzheimer são idade e a presença do ApoE4. E foi visto também que de 15% a 30% dos idosos saudáveis são amiloides positivos e que essa positividade ela aumenta com a idade e com a presença da ApoE4. Esse estudo ele combina a autópsia e o resultado de PET. A gente tem essa curva aqui com os pontos vermelhos, que mostra a prevalência de doença de Alzheimer. Enquanto essa outra curva, ela mostra a prevalência das placas amiloides em controles saudáveis que morreram de outras causas. E esses pontos, eles acabam mostrando o resultado das imagens com marcador amiloide. Nós conseguimos enxergar, então, um período de 15 anos de diferença com deposição amiloide precedendo a doença de Alzheimer. Ter depósito de placas amiloides não é bom, mesmo se você tiver uma cognição normal. Então, nesse trabalho feito por Donoghue, com 445 pacientes, foram acompanhados por mais de 10 anos, onde 202 deles já tinham placas amiloides elevadas logo no exame de baseline. E nessa faixa laranja aqui, olha, a gente consegue enxergar a cognição piorando progressivamente ao longo dos anos. A proteína amiloide marcada e elevada naqueles pacientes em baseline, ela é associada ao aumento da normalidade dos marcadores para neurodegeneração, como atrofia cerebral, visto nesse primeiro gráfico aqui em laranja,
E o hipometabolismo ao FDG, visto nesse gráfico aqui também, em laranja. Nesse gráfico eu estou falando, segundo gráfico, né, em laranja. A imagem amiloide, ela se mostrou ser um bom preditor para a conversão de comprometimento cognitivo leve para a doença de Alzheimer. Pacientes com MCI, pelo menos metade deles, eram amiloide positivos já no PET-CT. Em um estudo feito por Nordberg, em 2012, tinha 43 pacientes que eram amiloides positivos no baseline e 2/3 deles se converteram para a doença de Alzheimer durante o período de observação, enquanto aqueles que não eram amiloides positivos, eles não converteram. Então, esses dados sugerem que a imagem amiloide tem o potencial de indicar o prognóstico de pacientes com MCI. De novo, potencial. Os dados do PET, que foram coletados ao longo dos anos, somados com as inúmeras correlações clínicas patológicas, resultaram nesse estudo do Jack Jr., em 2012. E esse gráfico vocês já conhecem. Colocando junto a hipótese amiloide com os biomarcadores. Então, olha, a gente consegue ver a magnitude do biomarcador com o estabelecimento clínico indo de normal à demência, bem como precocemente a gente consegue ver as aquisições de PET amiloide, que se começa logo com o platô próximo ao biomarcador tal. E à medida que a disfunção neuronal com os emaranhados fibróticos neuronais e começando a atrofia cerebral, aí sim a gente começa a ter uma disfunção clínica. Então, gente, olha só, aqui a gente tem a proteína amiloide, aqui a gente tem a proteína tal, e aqui a gente tem as estruturas cerebrais. A gente consegue enxergar a antecedência que a gente consegue já ver pelo marcador amiloide e como ele chega já no platô antes mesmo dele converter aqui para MCI, né? Então, não se sabia muito sobre os 3 fármacos para PET amiloide que foram aprovados pelo FDA. E não tinha muito estudo clínico, assim, porque não tinha cobertura pelos seguros de saúde. Então, foi pedido para o Medicare, em 2012, um reembolso do amiloide PET, e eles acabaram retornando em setembro de 2013, falando que faltava evidências e de que a imagem amiloide que assim, faltava evidências de se saber se a imagem amiloide era razoavelmente necessária para o risco de doença ou para melhorar a renda do paciente na saúde. Mas eles acabaram concordando em cobrir um PET por paciente em estudos de pesquisa clínica projetados para mostrar a utilidade do PET amiloide. E isso nos leva, então, ao IDEAS Study. Ele foi aprovado em março de 2015 pelo Medicare. Ele significa Imaging Dementia Evidence for Amyloid Scanning Study, e ele tinha 2 objetivos principais. O primeiro, avaliar o impacto do PET amiloide em diagnóstico e manejo dos pacientes com suspeita de DA. E o segundo, avaliar o impacto de melhoria do diagnóstico em admissões hospitalares e visitas ao pronto-socorro. Está com N, por enquanto, de 18.448, e em abril de 2019 a gente teve já os resultados do primeiro objetivo do IDEAS Study. Ele foi publicado e nós tivemos, então, uma alteração de manejo na terapia de 60,2% dos pacientes com MCI e 63,5% dos pacientes com doença de Alzheimer. E de alteração no diagnóstico etiológico de doença de Alzheimer para não doença de Alzheimer, aproximadamente 25% dos pacientes, consistente com o que foi mostrado anos atrás pela autópsia. E também aproximadamente 10% dos pacientes de não doença de Alzheimer para doença de Alzheimer. O PET ele tem sido amplamente utilizado para a seleção dos pacientes para terapia de DA. A precisão do diagnóstico clínico de doença de Alzheimer é de 70% da sensibilidade e especificidade. E os ensaios clínicos agora incorporam imagens amiloides para confirmar o diagnóstico de doença de Alzheimer.
Para ensaios de drogas anti-amiloides, a gente pode usar para confirmar a presença de placas amiloides, especialmente na fase pré-clínica, e como um biomarcador para monitorar o efeito da terapia. Se o medicamento anti-DA for aprovado, o PET pode ser importante para a seleção desses pacientes. E aqui a gente vai ver os resultados do estudo que foi publicado em 2016, um ensaio para aducanumab, um anticorpo monoclonal que foi usado para remover as placas amiloides do cérebro. E os pacientes eram aqueles com MCI amnéstico ou com o exame de Florbetapir positivo para doença de Alzheimer leve. E aqui a gente vê o decréscimo das placas amiloides do cérebro depois de 1 ano de tratamento. Com a dose crescente da medicação, tinha mais placas amiloides removidas do cérebro, com menos acúmulo, e isso foi tempo dependente com a duração do tratamento. Então a gente fala, maravilha, descobrimos então o tratamento para a doença de Alzheimer. Só que, infelizmente, em março de 2019, esse trial foi interrompido porque as imagens de PET ficavam melhores. Então a gente tinha menos placa amiloide. Mas, infelizmente, os pacientes não. E se concluiu que o tratamento ele deve ter sido feito muito tarde no processo de deposição das placas amiloides. Então, estudos como esse estão levando os investigadores a redefinir a janela terapêutica para a terapia amiloide, tirando o tempo de início dos sintomas daqui, né, de quando começam a ter os sintomas, para o momento pré-clínico. E a gente consegue, então, definir o acúmulo pela imagem com PET. Agora, só alguns pontos sobre a qualidade de imagem e de laudo, apesar de muitos no nosso país não estarem fazendo as imagens. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse guideline aqui, feito pela Sociedade Americana em conjunto com a Sociedade Europeia, e o que eles falam é que as varreduras devem ser realizadas sob supervisão e interpretadas por um médico certificado em medicina nuclear. Elas devem ser realizadas por um técnico de medicina nuclear treinado. Os médicos devem estar familiarizados com a anatomia do cérebro e devem ter um treinamento na interpretação de PET amiloide. E os fabricantes desses radiofármacos, eles têm módulos oferecidos para os médicos treinarem. A interpretação é realizada independentemente das características clínicas do paciente e as varreduras elas devem ser relatadas como positivas ou negativas para a presença de proteína amiloide e não pode ser como diagnóstico de doença de Alzheimer. Algumas anotações aqui são importantes, é necessário para apresentar para vocês as imagens e quais são os 3 diferentes produtores que a gente tem, usando as 3 escalas de cores diferentes. Então, aqui a gente tem o Florbetapir, que usa a cor invertida, o Florbetabem usando a cor linear, e o Flutemetamol usando a colorido, né? O rainbow. O Amivide, então, que é o Florbetapir, a gente precisa ter uma leitura binária, positivo ou negativo, e nas imagens negativas, ainda assim, a gente pode ter um pouco de captação vista numa escala mais cinza, enquanto as imagens positivas ainda tem uma perda de contraste da substância cinzenta para a substância branca, e a captação atinge a margem cortical. A gente tem dificuldade de enxergar, então, os tratos da substância branca. O cerebelo, desculpa, o cerebelo, o Neurasec é o Florbetabem, e a gente tem alguns cortes, então, onde a gente consegue, onde a gente precisa enxergar se tem ou não depósito amiloide. E esses cortes são o cerebelo, os lobos temporais laterais, os lobos frontais, o símbolo posterior e o pré-cúneo e os lobos parietais. E aí o que a gente precisa ver é essa a falta de definição de novo da substância branca para a substância cinzenta, onde a gente tem aqui o que os mais poéticos chamam assim de
a imagem dedo de luva, onde a gente consegue ver bem os sulcos, né, do hemisfério, da córtex cerebral, em comparação a esse outro, onde a gente já enxerga uma imagem em que ela acaba se preenchendo toda até a periferia, né? Então a gente perde toda aquela aquela definição do contraste mesmo da substância branca para a substância cinzenta. E a interpretação das imagens com Visamil, que é o flutemetamol, mais uma vez também vendo essa perda da gente conseguir enxergar esses sulcos da córtex cerebral, então a gente passa a ver todo um preenchimento até a periferia, em determinadas áreas do cérebro, como os lobos frontais, os parietais, chegando na região aqui do precúneo, olha que você vê todo um preenchimento, e aqui mostrando as regiões parietais posteriores. E aqui a gente tem algumas imagens do meu serviço, que estão mostrando, então, um paciente PIB negativo e PIB positivo. A gente tem usado já há alguns anos a imagem com Pittsburgh Compound C marcado com carbono 11. A gente faz uma quantificação mostrando o SUVR em diferentes áreas cerebrais e, como eu disse, o nosso diagnóstico, ele não pode ser um diagnóstico de doença de Alzheimer, ele é positivo ou negativo para o acúmulo de proteína beta-amiloide no cérebro. A gente sempre faz, então, uma leitura visual e uma leitura quantitativa. Muito obrigada. Semana que vem, então, a gente fala, semana que vem não, daqui a 15 dias, a gente fala sobre as imagens com a proteína tau.